Irmã, babado, a gente tem um podcast. Sim, a gente tem um podcast, Fabiana! Isso está sendo um sonho realizado, esse é o projeto da nossa vida no momento. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que você também. Muito, muito feliz. E só pra vocês saberem, estamos na minha casa. Mas antes da gente começar a entrar em outros assuntos, em milhões de assuntos que a gente quer falar, quem é você, Ana Carolina? Ai, meu Deus. Você pode me fazer perguntas pra me ajudar? Eu vou entrevistar a Ana Carolina. Isso, é tipo uma entrevista de emprego. Até porque eu já fui recrutadora, mas depois a gente fala disso. Ela é expert nisso, eu tô com a pessoa certa. Fala um pouquinho sobre você, qual a sua idade, seu signo, de onde você vem. Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 27 anos. Eu nasci no dia 18 de julho de 1997, mais famoso como o dia mais feliz do universo. E eu sou de câncer, sou canceriana. E até pouco tempo atrás a gente achava que o meu ascendente era câncer também. Que faria muito sentido, porque ela é uma pessoa emotiva, ela é uma pessoa expressiva, chorosa. Zero crítica, só tô falando. Não, zero crítica. Não tô levando pro lado de crítica mesmo. Tô bem tranquila. Não, eu sou uma pessoa... Eu gosto, tipo, muito de pessoas. Eu gosto de estar cercada de pessoas. Eu gosto de um drama. Adoro. Eu gosto de... E cancerianos vão me entender quando eu falar isso daqui. Dá uma manipuladinha. Ela faz o showzinho dela. Sim. E aí a gente descobriu, com a ajuda do nosso melhor amigo ChatGPT, que o meu ascendente é Áries. Que também faz sentido, porque ela tem um venenozinho, umas controvérsias de vez em quando. Fabiana, só tem coisa boa pra falar de mim. Só tem coisa boa pra falar de irmã mais nova. Ótimo, já temos um pano de fundo da sua personalidade. Vamos falar de... Só coisa ruim, né? Não, coisa boa. Ela é uma pessoa sensível, isso é lindo. Eu sou bem sensível, bem sentimental. Exato. Mas vamos falar em termos práticos. Sim. O que você fez, o que você faz da vida profissional e acadêmica? Acadêmica já acabou faz tempo, né, minha vida acadêmica. As pessoas acham que não, mas minha vida acadêmica acabou em 2019. Eu fiz moda, fiz faculdade de moda, sou formada em design de moda aqui em São Paulo, estudei. Morei minha vida inteira aqui em São Paulo, nós duas, né? E acho que essa é uma das grandes diferenças entre nós duas, mas eu queria falar um pouco do porquê eu fiz moda, porque acho que poucas pessoas sabem disso. Mas eu tava muito... Eu não gosto da palavra perdida, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu acho, inclusive, isso muito delicado, que a gente precisa escolher o que a gente quer fazer pro resto da vida com 18 anos, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa saber, no fundo não, mas a gente pode entrar nesse assunto em outro episódio. Mas quando eu tava chegando ali no final do colégio, eu não sabia direito o que eu queria fazer. E eu estudei em um colégio que eu tinha a oportunidade de prestar o vestibular no meio do ano. Eu não sei se todo mundo pode fazer isso. Acho que não. Eu podia prestar o vestibular no meio do terceiro ano. Então, quando eu prestei meu primeiro vestibular e passei, prestei vestibular pra fazer faculdade de Direito. Passei, me matriculei. Isso na metade do ano do terceiro ano. E eu comecei a fazer uns testes vocacionais. Aí eu achei que eu tava tranquila, né? Que eu não precisava prestar Enem, que eu não precisava prestar mais vestibular nenhum. E aí eu comecei a fazer uns testes vocacionais com a minha terapeuta, que até hoje é minha terapeuta. E todos os meus testes vocacionais davam pro lado de artes. Todos. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer no meio de um monte de livro? E aí eu resolvi que, na verdade, quem me falou isso foi o papai. Ele falou, por que você não vai fazer moda? Aí o cara, pai, eu não sei desenhar, eu não sei fazer, eu sei pintar a floresta, como é que era? Jardim Encantado. Jardim Encantado. Amava. É o antigo Bob Goods, gente. É, o antigo Bob Goods, exato. Mas eu não sei desenhar. E aí foi muito bom porque no meu colégio ficava dentro de uma faculdade. Eu cuspi. Tudo bem, não deu pra ver. O meu colégio ficava dentro de uma faculdade. E aí eu tinha a oportunidade de visitar algumas aulas. E acabei indo ver como eram algumas aulas de moda e entendi que eu podia... Tipo, eu ia ter aula de desenho, né? Sim, você ia aprender lá. Exato, ninguém chega na faculdade já com as skills da profissão. Você aprende lá, pra isso que a faculdade serve, inclusive.
Então eu falei, quer saber, vou. Daí eu tive que prestar outro vestibular, tentei transferir minha matrícula, mas não dava, porque na faculdade que eu fiz moda na FAP, aqui em São Paulo, e a faculdade de moda é uma das mais concorridas de lá, assim, todas as faculdades de artes plásticas da FAP tem menos vagas, então eu tive que prestar o meu vestibular de novo. E fiz moda, me apaixonei, sou apaixonada até hoje, trabalhei desde o início da minha faculdade em marcas de roupa, principalmente. Trabalhei com sapato já também, mas na faculdade foi onde eu me apaixonei pela joalheria e tive muito pouco de joia na faculdade, mas eu fui fazer outros cursos, estudar isso fora também. E é o que eu faço hoje, pra chegar no que eu faço hoje. No começo, eu tenho uma marca de semi-joias e ela começou na minha faculdade com o meu TCC, que foi um TCC em joalheria. E no começo era um hobby, acho que os primeiros anos ali foi mais um hobby do que uma profissão mesmo, era meu respiro, assim, meu alívio, então era uma coisa muito mais artesanal, eu tinha muito menos volume de peça. E aí com o tempo eu fui entendendo que talvez eu podia levar mais a sério e sair do meu último emprego CLT para focar na minha marca e empreender um caminho bem louco, solitário às vezes, difícil, instável, mas é muito, muito bom, tem suas recompensas. E agora eu tô aqui, ainda tenho minha marca, repensando algumas coisas de como ela vai continuar, mas sem querer eu acabei virando TikToker. Nossa, sério? E hoje eu tô estreando como podcaster. Muitas linhas da carreira dela, né? Muitas linhas, eu faço tudo. Muitas linhas. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças, assim, nossa profissão, nossa área, né, Fábio? Muito. Ela foi... Acho que a única coisa que a gente tem em comum é que eu também não tinha ideia do que eu queria fazer. Então, eu fui pro lado mais óbvio. Você não tinha ideia do que você queria fazer e você foi pra um lado zero óbvio, né? E eu não tinha ideia do que eu queria fazer, eu fui pra um lado óbvio, a administração de empresas. Porque, pelo menos, quando a gente tava decidindo que faculdade fazer, esse era o papo. Você não sabe o que fazer? Então você vai fazer administração ou engenharia de produção. E aí eu falei, bom, eu não tenho ideia do que eu quero fazer, de verdade, eu realmente não sabia. Eu variava muito, quando eu era pequena eu queria ter uma churrascaria, eu queria... Sim. Tipo assim... Não, calma. Ela queria ter uma churrascaria na Marginal Tietê e ela queria fazer desfiles de moda dentro da churrascaria. Você lembra disso? Lembro. Tipo assim, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, não tinha ideia. E aí eu fui fazer administração. Durante a faculdade, e eu fiz uma faculdade muito voltada para economia e consultoria, que foi INSPER aqui em São Paulo também, eu percebi que eu não queria ir pro lado do mercado financeiro e eu não queria ir pro lado da consultoria. E as matérias que eu mais gostava, apesar de estar no mundo de exatas, era o mundo de recursos humanos, era olhar para as pessoas. E isso tem muito a ver com a minha personalidade, eu já vou chegar lá. Mas, então eu fui meu primeiro estágio foi em RH e eu adorei. Depois eu continuei em RH, mas eu me especifiquei em recrutamento e seleção. Eu gostei muito porque eu conversava com pessoas o dia inteiro e ouvia pessoas e eu ouço muito, eu acho que a gente tem uma dinâmica. Eu ouço e ela fala. E aí depois eu fui trabalhar com sustentabilidade num jogo do destino, eu acho, porque eu nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com isso. Trabalhei com sustentabilidade por um bom tempo até, né? Por 2 anos e meio. Eu passei num programa de trainee super concorrido de uma empresa brasileira muito grande. Chique, multinacional. É multinacional? Nem sei. Multinacional. Enfim, e aí eu tive aí 2 anos e pouco, 2 anos e meio em sustentabilidade e agora eu voltei para trabalhar com RH. Então eu continuo no mundo corporativo. E eu sempre fui moldada... Acho que eu sempre fui moldada pelos padrões da sociedade, posso dizer isso. Eu sempre segui o caminho óbvio que falam que a gente tem que seguir. Então, poxa, você fez faculdade, aí você vai fazer estágio, aí você vai ser efetivada, aí você vai conseguir seu próximo emprego, você vai crescer no mundo corporativo, enfim. Eu naturalmente segui esse caminho, não me arrependo de maneira alguma, inclusive ainda estou nesse caminho. Mas eu acho que você, de todas as pessoas que eu conheço que seguiram o padrão... é a que menos segue o padrão, dentro de seguir o padrão, assim.
Exato, eu acho que eu entendo as pessoas que não seguem o padrão, porque eu tenho muitos questionamentos que fogem do padrão. Eu não sou conformada com o mundo corporativo. Sendo muito sincera, a ideia de ficar 8 horas por dia olhando pra tela de um computador não é algo que me agrada 100%, tá? Agrada alguém? Só pra você saber. Eu acho que agrada algumas pessoas e não tem problema. Tá bom. Não tem problema nenhum. Só que talvez não seja pra algumas outras pessoas. E eu tenho noção plena disso. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade. E aí, indo pro lado de signo, eu tenho ascendente em aquário. Aquário ou aquários? Um só. Aquário. Eu tenho ascendente em aquário. E aquário é característico por isso, né? Por você seguir meios não convencionais. Então eu acho que o meu ascendente tem esse papel importante na minha vida. Apesar de eu estar num meio que parece muito convencional, eu não acho que eu tenho ideias que sejam convencionais. Não, você é uma pessoa extremamente criativa. Apesar de vir de um mundo de exatas, você é uma pessoa muito criativa e você expressa essa sua criatividade de vários jeitos. É isso, eu acho que isso tem a ver com esse lado de aquário. E o meu signo, meu sol, é leão, que tem muito a ver comigo, com a minha autoestima, com a minha aura. Acho que eu ilumino o lugar quando eu chego. A humildade dela também é incrível, assim. Exato. Super pezinho no chão. Muito. Mas é isso. Então, esses são os meus signos. O meu signo e o meu ascendente. E falando um pouco de personalidade, eu acho que a gente tem isso não é em comum, mas a gente se identifica nesse ponto, que é essa sensibilidade, é que a gente se expressa de jeitos muito diferentes. Mas eu me considero uma pessoa muito sensível, no sentido de eu sinto as coisas de uma maneira muito profunda. Então, quando eu tô triste, você vai me ver muito triste e vai estar estampado na minha cara. Sim. Quando eu tô feliz, você vai me ver muito feliz e vai estar estampado na minha cara. Então eu acho que isso cansa muito, tá? E tem muita gente que se identifica com isso, eu sei. É cansativo, mas também é muito bonito a gente ter a sensação de que a gente tá sentindo todos os sentimentos possíveis enquanto a gente vive. É que também você não tá escondendo eles de ninguém, né? Não Exato. Tá tentando fingir que você tá bem quando você não tá. Exato, exatamente. E eu acho que eu sou um pouco o oposto disso. Eu sinto muitas coisas muito rápido, muito de uma vez. E eu expresso todas essas coisas e quem tá em volta de mim, eu acho que às vezes sofre, inclusive. Mas assim, pelo menos eu tenho uma coisa que você não tem, que a gente até tava falando sobre isso, de eu não explodo, porque eu já tô toda hora expressando o que eu sinto, então não tem nada acumulando, e aí não tem uma hora que eu faço e surto. Nossa, desculpa. Ela micro explode, eu explodo. Isso, eu sou micro bombinhas. A Fabiana é uma bomba atômica quando explode. Ela vem muito de vez em quando, mas quando vem, eu tenho presença. Destrói tudo. Eu tenho presença. A autoestima da leonina. E eu acho que você também, uma das diferenças que a gente tem na nossa personalidade, e não de um jeito ruim, porque eu não quero me diminuir, até porque você fala muito pra eu não me diminuir, mas eu acho que você muitas vezes é mais madura na hora de falar sobre o sentimento. E isso passa a impressão pras pessoas que você é a mais velha. Todo mundo acha que eu sou a mais velha, isso é bem verdade. Mas eu acho que, eu fiz nós duas fizemos muita terapia ao longo da nossa vida inteira. Mas meu grande trabalho na terapia foi justamente entender os meus sentimentos e refletir eles da maneira mais correta, no meu entendimento, nas minhas ações. E eu acho que por isso eu penso muito antes de falar, por isso eu penso muito antes de fazer, e por isso eu me desgasto muito emocionalmente. Acho que tem um pouco de relação nisso. Sim. Tá, já falamos um pouco sobre como a gente é. Vamos falar sobre o passado? Vamos falar sobre o passado. A gente gosta de falar de passado. Vamos revirar. Nossa infância. O que você tem de lembrança, assim, da nossa infância? Eu lembro dela me abandonando quando a gente brincava de poli. Inclusive eu falo que ela tem síndrome de Polly Pocket, que na verdade eu acho que é bipolaridade. A gente pode entrar nas nossas doenças psicológicas. Nas suas. Mais pra frente. Mas eu lembro da gente brincando muito, a gente sempre morou juntas, então a gente sempre foi criada juntas, com as mesmas oportunidades, nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas. A gente sempre estudou, quase até o final, a gente sempre estudou nos mesmos colégios. Sim. Sempre foi pros mesmos lugares. Uhum. Mas mesmo assim a gente formou personalidades completamente diferentes. O que eu acho ótimo, porque a gente sempre se complementou.
Sim, e isso não significa que a gente não tinha brigas. Tipo, na nossa adolescência, a gente tinha várias brigas, principalmente por causa de roupa, porque teve uma época que eu tava numa escola que eu usava uniforme e ela tava numa escola que ela não usava uniforme, e aí de manhã ela ia no meu armário roubar as minhas coisas. Tinha uma época que eu trancava o meu quarto pra ela não entrar. Ai, olha, isso pra mim é o ápice do egoísmo. Mas é porque você pegava e não lavava. Aí eu queria usar e não podia usar. Então, esses eram os teores. Esse era o teor. Exato. Esse era o teor da nossa briga principal. A gente só brigava por causa de roupa. A gente nunca teve brigas, tipo, mega sérias, assim. E nunca de, tipo, sair na mão ou Não, credo. gritar ou xingar. Gritar, a gente levantava o tom de voz, mas a gente nunca xingou. Nenhum xingamento. Nunca faltou com respeito. É. E nunca faltaremos. É. Eu acho que isso molda muito a nossa relação, assim, porque a gente tem muita liberdade e a gente se escuta muito. E como a gente tem muito essas diferenças, muitas das vezes a gente não necessariamente não é que não entende o que a outra tá passando, mas não se enxerga naquela situação. Sim. Mas dá o máximo pra ouvir e compreender mesmo. E sem julgar. Sim, exato. Até porque a nossa vida adulta, jovem, foi muito diferente. Então, eu não sei o que é estar no lugar dela e ela não sabe o que é estar no meu. Então, a gente teve momentos de jovens adultas? Ai, Fabiana, eu não sei, você fica me perguntando dúvidas de Nossos momentos de jovens adultas foram muito diferentes. Muito. Então, teve uma época que a Carol não morava mais com a gente. Ela morava fora. Fora parece que você foi... Não, morava em outra casa. Morava em outra casa. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Próximo episódio a gente vai abordar mais esse assunto. Ela morava em outra casa e aí por isso a gente, apesar de se dar muito bem e se respeitar e se escutar e tentar se colocar uma no lugar da outra, a gente não era tão próxima. A gente era amiga, a gente se dava bem, mas a gente não tinha a proximidade que a gente tem agora. Sim. A nossa proximidade de agora veio por causa de alguns acontecimentos do ano passado, do meio pro final do ano passado. Ela voltou pra casa e aí a gente começou a trocar muita ideia, porque nosso momento de vida tá batendo muito. Muito. E porque agora a gente se entende muito como jovens adultas, a gente se identifica em alguns pontos que eu acho que vocês também vão se identificar. Eu sou jovem adulta mais. Pode sim, eu te deixo falar. Tá, obrigada. Então é isso, então como jovens adultas, a gente sabe que tem pontos que a gente se identifica apesar de termos um histórico diferente. E agora a gente tá muito próxima. E conversar sobre esses pontos ajuda a gente muito a se entender e se aliviar. Muito, acho que um dos pontos mais positivos da nossa relação é a nossa comunicação. Uhum. A gente tem uma comunicação muito clara, a gente fala as coisas uma pra outra. Quando alguma coisa chateia, a gente fala, sim, se escuta. E óbvio que discussões existem, como em qualquer relação saudável, seja ela de qualquer formato, com qualquer... se for parente, se for amorosa, enfim. Mas a gente se respeita muito, se escuta muito. Uhum. E com isso a gente tem papos muito legais. A gente acha que nossas conversas são muito boas, muito positivas e que a gente pode acrescentar muitas coisas, certo? Papos interessantes. Papos interessantes. E aí com isso surgiu a ideia do Irmã Babado. Sim, que desde o início era um podcast. Sempre foi nossa ideia, sempre foi nosso sonho. É uma coisa que a gente fala há muito tempo, na verdade, né? Sim, daqui a pouco vai fazer um ano que a gente fala disso. Não, acho que até mais, que a gente falava meio na brincadeira. Vai fazer um ano que a gente começou a agir. É verdade, é verdade. Né? E daí eu lembro exatamente quando a gente começou a gravar, na verdade, pro TikTok, porque a gente já tinha essa ideia de fazer um podcast. E aí me perguntar de quem foi a ideia. Acho que foi meio... Eu não sei falar de quem foi, você sabe? Eu lembro da gente ter a ideia juntas e eu fiz um pitch pro papai. Foi. Porque você tava dormindo ainda, eu acordei cedo, eu tava na varanda e falei, eu vou vender pro velho a ideia de fazer um podcast e ele vai comprar. E ele vai ser fã.
Então a gente vendeu essa ideia pra ele. Depois, quando você acordou, você me ajudou na argumentação. A gente vendeu essa ideia pra ele. Ele, obviamente, deu o maior apoio. Como tudo que eles dois dão apoio pra absolutamente tudo. Inclusive, eles estão no meio dessa loucura com a gente, porque eles também dão a cara lá no TikTok. Quem segue a gente sabe. É verdade, é verdade. E aí, acho que foi essa a ideia do podcast, foi o início. E a ideia do TikTok, na verdade, foi... Acho que talvez experimentar um pouco pra ter certeza de que daria certo o podcast e também começar a criar a comunidade que a gente já tá criando com vocês. Então ter essa relação com vocês já ajuda a gente a sentar aqui e ter esses papos que a gente tá tendo. Muito. E é isso que a gente quer com o podcast, porque o nosso TikTok vai continuar igual. E lá a gente tem nosso lado humor, que é muito forte nosso também, porque a gente fala sério, mas acho que na maioria do tempo a gente fala besteira. E é isso que a gente... dá certo. E dá certo, e é isso que a gente mostra lá, a gente é daquele jeito. Mas a gente queria o podcast pra ter um espaço pra falar sobre assuntos mais profundos e compartilhar as nossas ideias, as nossas conversas, mas pra vocês ouvirem, mas também ouvir vocês. Então a gente vai ter nosso quadro, sabe? Que é... Serviço de atendimento babadeiro. Sim, que aí vocês vão ter participação aqui, porque é isso, essa era a nossa ideia, ter um espaço... Acho que principalmente pra mulheres, mas obviamente todo mundo é bem-vindo, pra falar sobre assuntos que às vezes nós temos vergonha, medo, angústia de falar, não sei. E também a gente aqui compartilhar com vocês situações que a gente vive ou já viveu, que às vezes a gente acha que a gente pode estar sozinha, mas na verdade tem mais um monte de gente passando por isso também. Então, pra vocês também entenderem as coisas aqui do outro lado e a gente ouvir de vocês. Exato. E a gente acha que muitas experiências são individuais, mas na verdade não são. E eu acho que vocês vão ver isso aqui. Além do nosso quadro de serviço de atendimento babadeiro, a gente também vai chamar alguns convidados especiais. Sim. Pra falar sobre temas que a gente não domina 100%. Sim. Até pra tirar dúvidas que vocês têm, que provavelmente são as mesmas dúvidas que a gente. Sim. E ter um papo um pouco mais profundo sobre alguns assuntos. Sim, assuntos sérios. Exato. E esses convidados serão muito sortudos porque eles conhecerão a minha casinha, que é onde a gente tá. Então pode entrar, fica à vontade, não liga a bagunça. Se quiser alguma coisa me avisa, tem água, tem café. E não pede muito mais coisa porque não tem nada na geladeira, tá? Só água e café mesmo que tem. Quiçá uma Coca-Cola às vezes. Que é o meu combustível diário, né? Sim. E até falando um pouco sobre isso, a gente tá aqui na casa da Fábio, que é minha segunda casa, posso dizer assim. Me sinto extremamente à vontade aqui, até demais. Ainda bem, porque era meu sonho fazer uma casinha em que as pessoas que eu amo se sintam à vontade. Sim. E é uma coisa que perguntam muito pra gente, né? De como foi a sua mudança. Você tá aqui o quê? Uns 6 meses? 6 meses por aí. Mas parece muito menos. Eu não sei, parece que é Nossa, temporário pra mim ainda. parece mais. Pra mim parece muito mais. E me perguntam muito como eu me sinto com a mudança da Fabiana. O lado egoísta meu fica triste e sozinho. Eu gostaria que ela estivesse em casa comigo. Mas eu sei que é uma coisa que ela precisa... É uma fase que ela precisa viver. Ela fala isso desde sempre, que ela queria morar sozinha há muito, muito tempo. E eu acho super importante, eu acho lindo. Eu amo ver você comprando suas coisinhas, fazendo as coisas do seu jeito, deixando sua louça suja. Esses dias eu vim aqui, gente. E ela não tava. Parecia que tinha um defunto aqui dentro, porque ela jogou um iogurte no lixo. O negócio azedou de uma maneira que eu queria ter deixado. É que eu falei, não, a minha mãe veio comigo, ela quis jogar fora. Eu falei, mãe, deixa pra ela aprender. Gente, foram 3 horas. Eu joguei às 8 horas da manhã, meio-dia, 4 horas. Meio-dia vocês estavam aqui. Aí graças a Deus a gente veio, porque iam chamar a polícia. Porque iam achar que alguém morreu aqui dentro. Eu não sabia que o iogurte ia apodrecer em 4 horas. Fabiana! Eu não sabia, eu não achei que ia ser assim. Enfim, o ponto é, eu agradeço você ficar feliz por mim, porque eu acho que o motivo de eu ter me mudado é exatamente esse. Eu quero me desenvolver, eu quero que meu iogurte apodreça no lixo e eu quebre a cara quando eu voltar do trabalho, entendeu? É isso. Aí a minha geladeira quebrou, eu fui lá, tive que chamar. Aí minha lava-louça quebrou, tive que chamar alguém. Enfim, eu quero passar por esses perrengues, eu sinto que eu preciso disso pra me desenvolver, eu sinto que eu preciso entender mais sobre a minha própria companhia também. Então,
eu acho que você estar feliz por mim nesse aspecto conversa muito com os motivos pelos quais eu escolhi me mudar. Sim. Então é isso. Mas além de estarmos na minha casa, estamos também onde? No Spotify e no YouTube, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, terá episódios novos pra vocês. Nossas temporadas terão, a princípio, 12 episódios, então podem esperar 11, né? Porque esse daqui já é um. Esse daqui Mais é babado. 11 babados e fofocas e polêmicas. Exato. E chegou o momento mais esperado, que é o nosso quadro Sabe, Serviço de atendimento babadeiro. onde a gente vai atender os babados que vocês mandarem pra nós. No nosso belo telefone. E a gente vai tentar aconselhar da melhor maneira possível, mas a gente não promete resultados milagrosos. E nem imediatos. Posso atender? Alô? Qual foi a briga mais séria de vocês? E como os seus pais reagem quando vocês brigam? Você lembra? Eu não sei se foi a mais séria, mas a que eu mais tenho memória foi uma na pandemia. Tipo, Sim. logo pós, tipo, começo de reintegração social. Que A gente tava tentando se reintegrar, inclusive. Foi uma briga muito besta. Eu lembro que a briga tinha alguma coisa a ver com... A gente sempre vendeu muita coisa online. Tipo, nossas roupas que a gente não usava mais, nossos Sim. desapegos. E eu lembro que a gente tinha que ir muito aos Correios. Ou qualquer outra empresa de envio de pacote. E a gente se revezava pra fazer isso. E eu lembro que essa briga foi sobre isso. Eu não lembro especificamente o que aconteceu. Mas eu lembro dela saindo de casa e eu brigando com ela No hall no hall. do elevador. Porque a gente teve algum desentendimento em relação a isso, mas eu não lembro o que aconteceu. Eu também não lembro, eu lembro só da Fabiana gritando comigo. Não é tudo sobre você! É, eu fiquei gritando isso. Porque eu tava com isso na cabeça há um tempo já. Foi tipo um desabafo mesmo. Que assim. você achava que eu achava que tudo era sobre mim. Sim. Que eu era o centro do universo. Sim, total. Você ainda acha isso? Não senti firmeza. Não acho. Eu acho que às vezes você implicava algumas coisas que eu falava, tipo, meu, ela tá implicando algumas coisas que não tem nada a ver com ela. Ela acha que tem, mas não tem nada a ver com ela, tadinha. Ela acha que é sobre ela e ela tá sofrendo à toa, porque não é. Era sobre mim. Ou sobre qualquer outra coisa. Entendi. Não quero comentar mais nada sobre. Como nossos pais reagem? Pra mim tem uma reação que é muito, sei muito qual é. icônica da Valéria. Eu sei. Que às vezes ela tem essa reação, inclusive quando a gente não tá brigando. Ela cria na cabeça dela que a gente tá brigando. Que ela faz assim. Fabiana começou a falar, fala aí. Ai, por que sei lá o quê? Por que você faz... Basta! É exatamente assim, é exatamente. Basta! E às vezes a gente nem tá brigando, às vezes a gente tá só conversando. É, às vezes a gente finge que a gente tá, tipo, brava, mas a gente não tá, e ela acha que a gente tá. É. Mas, de modo geral, eu acho que eles sempre foram muito neutros nas nossas brigas bobas, assim. Muito, mas eu lembro uma vez de quando a gente era muito criança, que eles trancaram, a gente brigou, e eles trancaram nós duas dentro do banheiro. Falaram, vai ficar aí as duas até fazer as pazes. É verdade. A gente no cubículo, assim. É verdade, trancaram a gente no banheiro. Ainda saímos e eu fui obrigada a dar um abraço nessa gosma. Mas isso era todas as brigas. Toda a briga que a gente tinha, eles eram muito neutros, eles tentavam, tipo, manusear a situação de uma maneira neutra e no fim sempre faziam a gente se abraçar. Ah, insuportável. Vai abraçar uma pessoa que você tá brigada, que você quer Horrível. matar, na verdade. Você tem que abraçar a pessoa. Parece que piora, faz o efeito contrário. Mas, e o papai, ele sempre foi... Ele não se mete. Nunca! Ele não fala absolutamente nada. Nunca. Ninguém toma o lado de ninguém, mas a mamãe fala, basta. Alexandre fica quieto, só escuta. Só Deus sabe o que passa na cabeça dele, tem até medo. Atende você. Eu fui em um festival de música com meu namorado da época, ia tocar a banda de eletrônica preferida da vida dele, e logo depois dessa banda ia tocar uma cantora que eu gosto muito. Então nós dois estávamos muito animados pra ir nesse show, nesse festival. Mas no dia aconteceu 1000 coisas que a gente acabou se atrasando e faltava 1 hora pra começar o show dele, a gente ainda tava em casa. Então eu nunca corri tanto na minha vida. Eu corri da minha casa até o metrô, corri o metrô inteiro, depois o metrô até o local do festival e depois o festival inteiro até chegar no palco.
A gente chegou 1 minuto antes do show. E durante o show eu fiz um papel de uma namorada. Eu peguei o celular dele, sem ele pedir, gravei todas as músicas, porque eu sabia que ele ia gostar de ter todas as músicas gravadas no celular dele. Fiquei lá com ele, cantando, dançando, realmente curtindo o show. Só que na hora do meu show, tudo foi ao contrário. Ele não gravou nenhuma música pra mim. Eu tenho 3 vídeos gravados desse show, porque eu gravei com o meu celular, senão não ia ter nenhum vídeo. Ele ficou bravo o show inteiro, porque ele tava odiando as músicas. Ele ficou mexendo no celular o tempo inteiro. E ele ainda fez a gente ir embora faltando 3 músicas pra acabar o show, com a desculpa de que ia ser muito difícil ir embora depois, porque ia ficar muito cheio. E, enfim, eu acho que se a gente for ver as duas situações, eu achei uma puta falta de consideração, mas eu queria saber a opinião de vocês também. Gente, Tenho muito pra falar sobre. Pode começar. Eu passei por uma situação muito parecida. É que acho que a sua ainda foi pior, porque você viveu o show com ele antes, então ainda você conseguiu comparar ali no momento a sua reação e a reação dele. Mas eu fui no show da Taylor Swift, que é minha artista preferida, que era meu sonho ir, e fui acompanhada do digníssimo, e eu fui com ele. Eu poderia ter ido com outra amiga, mas eu tava numa fase da minha vida que eu tava vivendo muito pânico de sair de casa, você lembra? Eu tava com medo de tudo, e aí um show que era um lugar com muita gente, eu queria ir com uma pessoa que fizesse eu me sentir segura. E apesar de aquele estádio nunca ter visto tantas mulheres e gays de uma vez só, mesmo assim eu não me sentia segura, tipo, de estar cercada de um monte de gente. Ele simplesmente, além de não filmar nada, né, eu não fiquei filmando porque eu queria viver o momento, então assim, eu tenho pouquíssimos vídeos do dia. Além de não filmar nada, ele não ficou comigo. Eu fiquei mais da metade do show sozinha, porque ele foi pra baixo do estádio e ficou lá sentado, sei lá onde. Eu não sabia disso. Não? Não. Eu nunca te contei isso? Não. Pois é, gente, aconteceu isso. E ele só não estragou a minha noite, porque era uma noite que eu queria muito viver, eu tava muito ansiosa e eu não ia deixar absolutamente nada estragar aquele momento pra mim. Mas é muito ruim, porque você vê nessas pequenas atitudes a consideração que a pessoa tem por você e pelas coisas que você gosta. Exatamente. A única coisa do que você falou que me deixou aliviada é o meu namorado da época. Sim. Porque não é seu namorado atual. Sim. Porque eu acho que são nesses momentos que a gente enxerga o quanto a pessoa cuida e gosta de você. E aí, eu acho que é muito mais do que palavras, assim. Você mostra o quanto você gosta da pessoa nas suas atitudes e não no quanto você fala. Ele podia te falar 1 bilhão de coisas. Se no momento em que você tava muito empolgada pra ver aquele show, ele não se fez presente da melhor maneira possível por você, do jeito que você fez por ele, nossa, ainda bem que é o namorado da época e não é o namorado de agora. E outra coisa, pessoas que gostam de você gostam também das coisas pelas quais você se interessa. Então, quando a pessoa demonstra um interesse pelo show que você gosta, tipo, pra mim é uma bandeira verde. Quando o cara, assim, ai, que merda esse show, essa bosta dessa música. Gente, se é um show que você gosta muito de ver, o cara faz esforço, entendeu? Total. Eu lembro de ter ido em algum show com meu melhor amigo. Era uma música que, tipo assim, eu não escuto, eu não consumo, é um negócio que não tem nada a ver comigo. Eu peguei o meu celular e eu fiz a mesma coisa que você. Eu filmei a existência dele durante aquele show, porque eu sei que ele ia gostar de ver depois. Sim, é isso. E ele tem essas fotos, esses vídeos desse show no Instagram dele até hoje. É isso. Porque você se importa, você quer ver aquela pessoa feliz, independente do que faz ela feliz. Exato. É isso. Falando sobre isso, vamos falar sobre término de relacionamento no próximo episódio? Vamos, gente, um episódio inteiro sobre os nossos términos, como a gente lidou, quais que são as nossas dicas de ouro pra vocês sobreviverem a esse momento que todo mundo passa. E estaremos Tem aqui, coisa, hein? um episódio inteirinho sobre isso na terça-feira que vem, 5 horas da tarde. Obrigada por terem ouvido até aqui. Até semana que vem. Beijo!